Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 15 de julho. Ministro Dias Toffoli realiza videoconferências com integrantes do Judiciário do Piauí e do Maranhão. As reuniões são parte da agenda do presidente do STF e do CNJ para conhecer a realidade dos diversos tribunais do país. E você confere também. Tribunal Superior Eleitoral suspende identificação biométrica nas eleições municipais deste ano. Ministro Dias Toffoli concede prisão domiciliar humanitária a ex-ministro Gedel Vieira Lima. Justiça aceita denúncia e Sari Corte Real vira ré por morte do menino Miguel Otávio. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a acessar dados de uma investigação do Facebook que levou à derrubada de perfis falsos na rede social. As informações poderão ser usadas em 2 inquéritos, no que apura o financiamento de atos antidemocráticos e na investigação sobre fake news e ataques a ministros do Supremo. A íntegra da decisão de Alexandre de Moraes segue sob sigilo. Ministro Dias Toffoli concede prisão domiciliar humanitária a Gedel Vieira Lima. O presidente do STF considerou laudo que indica que o ex-ministro apresenta risco real de morte. A defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima apresentou laudos médicos e documentos da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. Segundo os relatórios, ele tem um quadro de hipertensão e uma lesão que pode desenvolver câncer. Os médicos informaram ainda que Gedel Vieira Lima testou positivo para a Covid-19, mas o exame de contraprova teria dado negativo. Uma tomografia deve ser realizada para identificar se há lesões nos pulmões e confirmar ou não a presença da doença. Dias Toffoli afirmou que as informações médicas não deixam dúvidas de que o requerente não só integra o grupo de risco, como apresenta comorbidades pré-existentes, com risco real de morte. Ele lembrou que zelar pela segurança pessoal, física e psíquica dos detentos é um dever inafastável do Estado. Gedel Vieira Lima estava preso no Centro de Observação Penal em Salvador, na Bahia. Em prisão domiciliar, o ex-ministro vai ter que usar tornozeleira eletrônica. O ministro Dias Toffoli afirmou ainda que após o recesso do Judiciário, o relator do processo, o ministro Edson Fachin, vai poder reavaliar o caso. Gedel Vieira Lima foi ministro nos governos Lula e Temer. Em 2017, ele foi preso depois que policiais encontraram em um apartamento que ele usava em Salvador malas com aproximadamente 51 milhões de reais. No Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Tribunal Superior Eleitoral vai contar com uma consultoria sanitária para garantir mais segurança nas eleições municipais deste ano. A consultoria sanitária é resultado de um acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral, a Fundação Fiocruz e os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. O intuito é proporcionar à Justiça Eleitoral as informações necessárias sobre os cuidados que devem ser adotados nas eleições municipais deste ano para evitar a disseminação do novo coronavírus. Haverá um protocolo de segurança em todas as sessões eleitorais do Brasil. Dessa forma, será possível proporcionar o mais alto grau de segurança aos eleitores, mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral. Do mesmo modo, serão avaliados todos os riscos à saúde pública que podem existir nos dias de votação, em 15 e 29 de novembro, bem como vão ser desenvolvidos e divulgados os procedimentos sanitários e ambientais a serem adotados. A consultoria será oferecida de forma gratuita pelas 3 instituições. Já nesta semana, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, deve se reunir com 3 infectologistas para dar início aos trabalhos do grupo. A biometria não será utilizada nas eleições municipais deste ano. Detalhes com a repórter Daniela Ramalho. O TSE vai seguir a recomendação apresentada por infectologistas e vai excluir a necessidade de identificação da biometria no dia da eleição. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, baseada na consultoria prestada pela Fiocruz e pelos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Médicos e técnicos consideraram 2 fatores:
A identificação pela digital pode aumentar as possibilidades de infecção, já que o leitor não pode ser higienizado com frequência, e para evitar as aglomerações, uma vez que a votação com biometria é mais demorada do que a votação com assinatura no caderno de votações. Para as eleições municipais, ainda haverá uma cartilha com recomendações sanitárias, com regras e cuidados. Ela será elaborada por um grupo de trabalho. No próximo bloco, Justiça recebe denúncia do Ministério Público e Sari Corte Real vira ré por abandono de incapaz. Voltamos já. A Constituição Federal é o instituto normativo mais importante do nosso ordenamento jurídico. Ela trouxe avanços tanto nos direitos e garantias individuais quanto nos direitos coletivos da sociedade. É por meio dela que o Estado busca garantir uma sociedade mais justa, livre e solidária. A Justiça de Pernambuco recebeu denúncia do Ministério Público no caso da morte de Miguel Otávio, de 5 anos. A primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real, agora virou ré por abandono de incapaz com morte. Na denúncia, o Ministério Público de Pernambuco também incluiu agravantes de crime contra a criança durante calamidade pública por causa da pandemia de coronavírus. Miguel Otávio caiu do 9º andar de um prédio em Recife no dia 2 de junho. Sari tomava conta do menino enquanto a mãe dele, a empregada doméstica Mirte Souza, passeava com o cachorro da patroa. Antes da morte, as câmeras de segurança flagraram Miguel entrando várias vezes no elevador. Na última, Sari aperta o botão do elevador e deixa a criança sozinha. Ao receber a denúncia, o juiz da primeira vara de crimes contra a criança e o adolescente da capital, José Renato Bezerra, constatou indícios de autoria e materialidade do crime e determinou que a denunciada responda à acusação por escrito, no prazo de 10 dias. Para o crime de abandono de incapaz com morte, o Código Penal prevê de 4 a 12 anos de reclusão. Com os agravantes, Sari Corte Real pode pegar a pena máxima. Suposta líder de facção criminosa que atuava em Feira de Santana, na Bahia, tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A mulher é suspeita de ter cometido os crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores. Ela teria combinado com outros comparsas o assassinato de um membro de outra facção criminosa, a Catiara, que virou alvo do grupo após divulgar vídeos e fotos dela em rede social, apontando a mulher como a comandante da organização. Um menor teria sido aliciado para cometer o crime. Na ação, um idoso também foi morto. Contra a prisão preventiva, a suspeita entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, mas o pedido foi negado por causa da gravidade dos crimes. No STJ, a defesa argumentou que não existem indícios suficientes de participação dela no crime e pediu a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que os tribunais de primeira e segunda instâncias, ao manterem a prisão da mulher, apontaram que o crime de duplo homicídio com a utilização de menor de idade indica grande desvalor pela vida humana, em contexto criminoso gerado por disputas envolvendo o tráfico de drogas na cidade baiana. Nessa circunstância, o ministro entendeu que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação penal. A quinta turma seguiu o voto do relator e negou o pedido de habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça admite impressão digital como assinatura válida em testamento. Em 2013, uma mulher lavrou um testamento em favor de uma de suas herdeiras, mas por conta de limitações físicas, a assinatura não foi feita de próprio punho, e sim por meio de impressão digital. O juiz de primeiro grau confirmou a legalidade do testamento, entendendo que a assinatura digital era válida porque o ato foi feito na presença de testemunhas que atestaram inclusive a lucidez da mulher. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença, por considerar que os requisitos de validade exigidos pelo Código Civil não foram preenchidos. Ao analisar o recurso da herdeira beneficiária do testamento, os ministros da segunda sessão apontaram que em processos de sucessão testamentária deve ser preservada a manifestação de última vontade do falecido,
e que as formalidades legais devem ser observadas considerando isto. A ministra relatora, Nancy Andrighi, explicou que a jurisprudência do STJ permite excepcionalmente a relativização de algumas dessas regras formais exigidas pelo Código Civil. A ministra destacou a importância da interpretação histórico-evolutiva do conceito de assinatura, que tem se modernizado, como, por exemplo, impressões digitais, logins, senhas e certificações digitais. Assim, os ministros, por maioria de votos, consideraram o testamento válido. A Polícia Federal realizou hoje 3 operações simultâneas para apurar fraudes em licitações da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte, no Ceará. A Justiça Federal do Ceará autorizou o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em 3 municípios do estado, além de Belém, Pará e São Paulo, capital. Também foi determinado o bloqueio de valores e bens dos principais envolvidos. O objetivo das operações é coletar provas que os 3 grupos criminosos fraudaram licitações entre os anos de 2018 e 2019 para direcionar compras de material didático superfaturados para a rede pública de ensino de Juazeiro do Norte, no Ceará. A Secretaria do Estado também teria contratado 2 empresas de fachada para fornecer os livros superfaturados. Segundo as investigações, o grupo teria desviado mais de 18 milhões de reais dos cofres públicos, inclusive do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Os investigados podem responder pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e fraude em licitação. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a emissão do precatório eletrônico já é uma realidade. A ferramenta promete mais segurança e agilidade na tramitação dos processos. A partir desta implantação, as requisições geradas e assinadas pelos magistrados no sistema EPROC automaticamente se tornarão precatórios eletrônicos no sistema PRECT. A ferramenta é responsável pela gestão administrativa do fluxo de execução junto ao Serviço de Processamento de Precatórios do TJRS. A integração dos sistemas contempla também o 2º grau de jurisdição. A grande novidade é que não será mais necessária qualquer intervenção do advogado para a criação do precatório no EPROC de 1º grau, após assinatura pelo magistrado, como ocorre atualmente. Esta nova funcionalidade é específica para precatórios oriundos de processos EPROC, sendo que para os demais sistemas se mantém o formato atual, com a apresentação da requisição de pagamento pelo advogado no sistema EPROC de 2º grau. Foram eliminadas outras atividades que não necessitarão de intervenção humana. Em especial, não será mais necessário o cadastramento manual da requisição pelos servidores do Serviço de Precatórios, como era feito para as requisições anteriores oriundas do EPROC 1G. Não vai haver mais necessidade de deslocamentos, de juntadas de vários documentos, porque eles já estarão no processo eletrônico. Não vai haver necessidade de digitações e, muitas vezes, a revisão da revisão da revisão. A juíza responsável pela gestão de precatórios comenta que o precatório eletrônico no sistema EPROC é uma ferramenta que traz otimização de atos processuais, segurança jurídica e agilidade. Ele é feito de forma automatizada. Isso significa também muita segurança, como, aliás, é uma característica do sistema PRECT, que é o sistema de processamento de precatórios, de gestão de precatórios do nosso tribunal. A segurança, que é uma característica desse sistema, também se reproduz no sistema do precatório eletrônico no EPROC, garantindo-se a rigorosa observância da ordem com que esses precatórios chegam, e é a ordem exatamente que vai definir posteriormente a ordem que nós chamamos de ordem cronológica, que é a ordem de pagamento dos precatórios. Também foi disponibilizada a expedição de requisições de pagamento de pequeno valor na modalidade eletrônica, quando o ente devedor for o Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, encaminhou para a manifestação da Procuradoria-Geral da República pedido do senador Flávio Bolsonaro contra a ação do Ministério Público do Rio de Janeiro no Supremo. O senador quer que seja arquivado o pedido do MP para anular decisão da Justiça do Rio, que transferiu investigação sobre as rachadinhas da primeira instância para órgão especial da Corte Estadual.
E no próximo bloco, o ministro Dias Toffoli se reúne com magistrados de tribunais do Piauí e do Maranhão. É depois do intervalo, não saia daí. A Constituição de 88 é um marco na proteção dos direitos dos consumidores. Tem uma importância enorme, porque ergueu os direitos dos consumidores à categoria de direitos fundamentais. As visitas por videoconferência do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça agora à tarde foram com representantes do Judiciário no Maranhão. Dias Toffoli falou com membros dos tribunais de Justiça e Eleitoral do Estado. Na abertura da videoconferência, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão apresentou algumas das ações tomadas pela Corte recentemente. Esta semana inauguramos um comitê de diversidade que teve uma receptividade muito boa, uma segunda vara de mulher contra a violência, vamos instalar agora a vara dos idosos, tudo nessa perspectiva de atender a população em todos os sentidos. O nosso comitê contra a Covid também tem funcionado dia e noite. Nós não tivemos ainda nenhum caso fatal entre servidores, muitos foram acometidos da Covid, mas nenhum caso fatal. Isso nos deixa confortável e corresponde ao nosso esforço que estamos fazendo para dar assistência a todos os servidores, magistrados e servidores. O presidente da Ordem dos Advogados no Maranhão falou do empenho da presidência do STF em manter a união entre as instituições ligadas ao judiciário. Isso Vossa Excelência tem feito com maestria à frente do Conselho Nacional de Justiça. Destacar esse papel de assegurar a paz social e a segurança jurídica à sociedade que o Conselho Nacional de Justiça, sob sua gestão, tem dado. E o papel de união, de uniformizar com todos os operadores de direito, porque o momento exige essa união, momento que já era uma quadra difícil sobre vários aspectos, pelos ataques às instituições de maneira generalizada, e que se agravou ainda mais com essa pandemia. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão destacou, entre outros assuntos, preocupação com o regime de chuvas em regiões do estado próximo ao período das eleições municipais. Pelo menos no sul do Maranhão, já em novembro, dezembro, começa o período chuvoso. Então, possivelmente vamos ter alguma dificuldade em termos de estrada, em termos de transporte de urna, em termos até de locomoção de eleitores. Mas a expectativa é boa, já iniciamos nossos trabalhos, já estamos cumprindo nossas fases do processo eleitoral. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão apoiou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de suspender o uso da biometria nas eleições municipais. Vai melhorar bastante, até porque sabemos que sem a biometria o fluxo deve ser mais rápido em termos de votação, então isso vai ser uma medida muito salutar que o nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral está tomando e vai facilitar ainda mais o nosso trabalho no sentido de evitar qualquer risco tanto aos nossos colaboradores como aos eleitores que vão comparecer para votar. O procurador regional eleitoral do Maranhão ressaltou a necessidade de, segundo ele, aperfeiçoar o processo judicial eletrônico. O chamado PJE é um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com tribunais e participação da OAB. É demanda do próprio aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos virtuais. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal possa, então, aperfeiçoar ainda mais os sistemas eletrônico para viabilizar uma justiça célere, efetiva e justa. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros destacou números relacionados ao desempenho do Tribunal de Justiça no Maranhão em meio à pandemia do coronavírus. O Tribunal de Justiça do Maranhão, uma performance bastante atinente a esse tempo, conseguiu só durante a pandemia 87% de acordos durante o plantão extraordinário, que demonstra uma efetividade, um trabalho muito grande dos colegas
nesse sistema multiportas, que é um dos caminhos para a justiça brasileira. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça frisou a importância do apoio do judiciário aos problemas enfrentados pela população do Maranhão e fez um apelo aos representantes dos tribunais do Estado. Nós precisamos do Estado presente. Nós precisamos do judiciário presente nesse Estado. Eu conheço o interior do Estado do Maranhão. As senhoras e os senhores não estão falando com uma pessoa que não conhece o interior do Estado do Maranhão. Eu conheço o interior do Estado do Maranhão. E o Estado do Maranhão precisa das senhoras e dos senhores. Precisa da defensoria, precisa da advocacia, precisa do Ministério Público e, mais do que tudo, precisa de juízes presentes para fazer a justiça para esse povo tão pobre, tão sofrido, tão mal cuidado do Estado do Maranhão. O presidente do STF conversou com magistrados do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. O objetivo desses encontros é conhecer a realidade local e os problemas dos diversos tribunais. O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, foi o primeiro a falar. Ele agradeceu ao presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça pela ajuda na implantação do PJE no Piauí. E se não fosse o PJE, ministro Dias Toffoli, nós estaríamos numa situação ruim. Felizmente, a nossa produtividade. Durante a pandemia, nós já ultrapassamos mais de 2,5 milhões de atos processuais. Isso graças ao processo judicial eletrônico, graças ao trabalho do CNJ, graças ao apoio do doutor Braulio Guzmão. Ele também destacou o trabalho de humanização do sistema prisional no Estado. Veja a importância significativa da ressocialização dos egressos do sistema prisional. E o escritório social está dando, ministro, uma grande contribuição, um grande alcance social ao sistema prisional piauiense. Já o Corregedor-Geral de Justiça do Estado, Hilo de Almeida, falou sobre os projetos de modernização da justiça no Estado. A Secretaria Remota permitiu que, neste período de pandemia, nós movimentássemos 210 mil processos, 0,56. Foram atendendo 48 unidades. Gabinete remoto, nesse período de pandemia, foram elaboradas 2.100 minutas de sentenças, atendidas 12 unidades. Estamos também ministrando um curso de administração judicial aplicada, participando 238 magistrados e servidores. E, graças a esse trabalho todo, nós estamos concorrendo ao Inovário com 3 projetos. Projeto de regulação fundiária, que foi um outro destaque também da nossa gestão. O projeto do Serviço Integrado Multidisciplinar, sorte que, a despeito de todo esse quadro difícil que estamos vivendo, graças à iniciativa que tivemos, à estratégia que adotamos no início da nossa gestão, conforme bem ressaltou o desembargador Sebastião, nós estamos conseguindo dar essas respostas que o nosso judicato requer. Depois foi a vez do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador José James Gomes Pereira, falar sobre o trabalho da Justiça Eleitoral no Estado. O Piauí já efetivou todo o processo de biometria em todo o Estado. Nós temos em torno de 2.400.000, pouco mais de 2.400.000 eleitores, né? Mas estamos preparados, inclusive cedemos mais de 1.000 urnas para o Estado de São Paulo, né? Nesse processo de cooperação entre os TRS brasileiros. No final, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou a importância do diálogo entre o Supremo e o CNJ com os tribunais do país, como uma forma efetiva de fortalecimento da harmonia, da independência e da justiça social. Esse painel e essa visita institucional é um reflexo disso. Sempre chamamos a base da magistratura, sempre chamamos as funções essenciais da justiça. É importante a participação do Ministério Público, a senhora Procuradora-Geral, o presidente da UAB local, a Defensoria Pública, porque nós, juízes, nós não agimos de ofício, nós temos que ter as partes e os representantes das partes atuando
para que o sistema de justiça funcione como um todo. Esse diálogo nós procuramos fazer, levar à sociedade o nosso trabalho. Por isso que os eixos que estabelecemos na nossa gestão foi transparência, eficiência e responsabilidade. E penso que esse trabalho tem sido um grande sucesso também pelas equipes que eu tenho que agradecer, as minhas equipes do Supremo, as minhas equipes no Conselho Nacional de Justiça. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.